Olá, meus queridos alunos da Rede Municipal de Ensino. Eu sou Williams Pimentel, professor de Ciências do 8º ano. Dando continuidade aos nossos estudos sobre produção de energia e consumo de energia, hoje nós vamos falar um pouco mais detalhadamente sobre o consumo ou uso inteligente ou sustentável da energia nos nossos lares. Vamos fazer uma pequena recapitulação, porque nós vamos falar de circuito elétrico, certo? Mas o foco é como se utilizar de forma inteligente a energia de nossas casas. Então, aqui nós temos uma ideia simplificada e geral a respeito de um circuito elétrico que envolve a energia que chega aos nossos lares, né, por todo aquele processo que foi citado na aula anterior, e conjuntamente com o consumidor, tá? Então nós temos aqui à nossa direita, nós temos uma pilha representando a fonte geradora de energia, o polo positivo, o polo negativo. Do polo positivo da pilha, ou de qualquer tipo de gerador, é de onde sai a corrente elétrica por conta de um diferencial de potencial elétrico, que sai de onde está mais para onde está menos. Estando o circuito fechado, ou seja, quando a corrente elétrica chega até o interruptor, que é aquele controlador de circuito, de liga e desliga, ao ligar o interruptor, você dá continuidade à passagem de corrente elétrica, chega até a lâmpada, que é o aparelho consumidor de energia, a tensão elétrica, o potencial baixa mais ainda, e chega pelo fio elétrico até o polo negativo, fechando o circuito e assim tudo funcionando de forma bastante tranquila e harmônica. Aqui não está mostrando o aterramento, porque é um sistema muito simples, né? Não há risco assim de haver um curto-circuito grave. Tá? Mas essas são as linhas gerais a respeito do circuito elétrico que foi comentado na nossa aula anterior. Muito bem, consumo de energia elétrica. A primeira coisa importante com relação ao consumo de energia elétrica é a potência do aparelho que você vai utilizar. O Procel, que é o programa de uso de corrente de energia elétrica, certo? Ele determinou uma tabela de potência, consumo e eficiência dos aparelhos eletroeletrônicos, que estão distribuídos em ordem alfabética, né, de maneira crescente de consumo de energia, de A até E. Tá? Então, quando você for comprar um aparelho, logicamente você tem que observar o quê? Primeiro, a potência do aparelho. Tá? E essa potência é dada em watts. Você pega um secador de cabelo, tem lá 1.500 watts. Você pega uma lâmpada de LED e está lá, 6 watts. Então, é lógico que se você tiver à sua disposição vários aparelhos do mesmo tipo, você vai ter, né, aconselha-se, aliás, que você consuma, né, ou compre o aparelho que tenha a sigla A, porque ele é o aparelho que associa a melhor eficiência com a baixa potência e, consequentemente, menor consumo de energia elétrica na sua casa. Tá ok? Logo abaixo aqui, mostra para a gente o consumo de energia em quilowatts-hora mês. A gente vai já falar sobre essas nomenclaturas aí. Tá ok, pessoal? Esse é o primeiro passo ao comprar o seu aparelho eletroeletrônico. Bom, o segundo passo são ações do seu cotidiano, tá? Do uso consciente, sustentável ou inteligente de energia elétrica na sua casa. Então aqui nós temos um quadro, né, um infográfico mostrando para a gente algumas situações do nosso cotidiano que nós podemos, né, desenvolver hábitos de economia de energia
elétrica. Por exemplo, aqui em cima à direita tem uma pessoa fazendo a leitura de um livro. Você precisa usar a lâmpada da sala para poder fazer a leitura do seu livro? Não. Você pode pegar um abajurzinho, né, um lustre direcionável, de baixa potência, que você pode colocar na posição que você quiser, que lhe for mais agradável, né, para fazer sua leitura, consumindo bem menos energia. Desligando assim a luz da sala, do ambiente onde você está, que certamente consome mais energia. Vamos aqui para o nosso cantinho da esquerda. Aqui embaixo nós temos uma pessoa tomando banho com chuveiro elétrico. Bom, não é muito comum na nossa cidade. Mas, se for o caso, né, o uso do chuveiro elétrico, ele, como é um aparelho que converte energia elétrica em energia térmica, são aparelhos que consomem muita energia, como nós veremos daqui a pouco. Então, por exemplo, ao tomar o banho, isso também vale para o consumo de água, é uma coisa associada. Quando não estiver usando a água, por exemplo, se ensaboando, você desliga o aparelho. Não precisa desligar na tomada, basta desligar no botãozinho, ele para de consumir energia. Quando você for novamente utilizar para se enxaguar, tirar a água do corpo, você aperta o botão, a água sai e você se limpa direitinho. Outra coisa é a questão do banho racional. Tem gente que vai tomar banho, acha que é um spa, que pode ficar 1 hora lá, em pé, sentado ou deitado, não sei como, certo? Recebendo aquela ducha de água quente para relaxar. Gente, 5 minutos é o tempo suficiente para você tomar um banho, certo? Adequado, limpando o seu corpo inteiro. Não precisa passar 30 minutos, 1 hora no banheiro, como acontece em alguns casos. Tá ok? Outra coisa, o que se aconselha hoje em dia é uma questão de estética, mas eu percebi também, certo, que é uma forma de economizar energia. Dentro do banheiro, por exemplo, primeiro, se você puder colocar lâmpadas de LED, ótimo. Se não, coloca fluorescente, aquelas lâmpadas pequenininhas que consomem menos energia do que a lâmpada incandescente. Hoje em dia, praticamente, todas as casas já têm lâmpadas fluorescente ou de LED, tá? Por conta do consumo de energia. Que, aliás, ontem nós recebemos uma péssima notícia de um novo aumento. Tá certo? Então, veja só. Essa energia elétrica, tá? As lâmpadas, elas podem ser dispostas em 3 ambientes, dentro do mesmo banheiro. Do toalete, no meio, próximo ao vaso, e no espelho, onde se precisa de mais luz, coloca outro conjunto de lâmpadas. Certo? Se você for usar, você não vai precisar usar uma lâmpada muito forte para iluminar todo o banheiro, e você pode usar o banheiro, a lâmpada da ducha, do vaso e do espelho, apertando os interruptorzinhos, assim fazendo economia de energia também. Outro detalhe importante, aqui um pouco mais à direita da figura do banheiro, não se deve colocar aparelhos de refrigeração, por exemplo, uma geladeira, tá, próximo a um fogão. O fogão, ele é um aparelho que emite calor. E se a geladeira ficar próximo a ele, ela vai absorver esse calor externo, dificultando o seu trabalho de resfriamento, provocando um aumento de consumo de energia. Então, coloque afastado do fogão ou de qualquer outra fonte de energia térmica que aqueça. Não é aconselhado, tá? Outra coisa importante que eu acho é a questão do abre e fecha a porta de geladeira. Toda vez que abre a geladeira, você acende uma lâmpada que consome energia elétrica. Então, só vá até a geladeira, tá? Para pegar o que você pretende se alimentar ou retirar e fecha a porta, tá? Tem pessoas que abrem a porta da geladeira e fica como se fosse num desfile de beleza, olhando a paisagem, como é que está bonitinho, depois é que vai pensar no que vai escolher. Seja objetivo. Eu quero pegar um fruto. Pronto, vai lá, abriu, pegou o fruto que você quer e fecha a porta. Cuidado ao fechar as portas também, né? Não deixar a porta aberta. Bom, uma outra situação interessante.
com relação às televisões, né, e os jogos de game. Você sempre procura, tá lá no menuzinho do seu aparelho, o módulo econômico, né, ou então o módulo automático, que vai lhe dar a intensidade de brilho da televisão de acordo com a luminosidade do ambiente. Então ela se adapta automaticamente, também economizando energia. Não é aconselhável para a nossa visão que o ambiente de televisão seja um ambiente muito escuro, porque aí a gente vai absorver grande quantidade de energia luminosa, e isso não faz bem aos olhos, tá? Só lembrando um pouquinho de ótica. Pois bem, também outra coisa, se à noite você já está cansado, mas quer assistir televisão, coloca a televisão no modo temporizador. Tá? Tem algumas televisões mais modernas que apresentam, inclusive, um sensor óptico, né? Que você, ou de movimento, que você, quando ele percebe que seus olhos estão fechados, ele apaga. Ou então bota um temporizador, que tem em todas, e aí quando você, né, passar aquele tempo, então você faz uma previsão, não, vou ficar assistindo só 1 hora. Bota lá. Você dormiu, a televisão desliga sozinha, não fica a noite toda ligada. Com relação também ao ar-condicionado, que é uma coisa também que merece muita atenção e muita educação por nossa parte, é você usar o temporizador para você usar o ar-condicionado à noite. Gente, à noite aqui em Teresina não é tão quente quanto o dia. Então, logicamente que você vai usar um tempo para que esfrie o quarto, fique de forma, uma temperatura agradável, aconselha-se que a temperatura seja colocada entre 22 e 23 graus, porque se eu botar 16 ou 18, vai haver um esforço maior do aparelho, exigindo toda a sua potência, que vai aumentar o consumo, tá? 22, 23 graus é uma temperatura muito agradável e você dorme tranquilamente. O aparelho desliga de madrugada, as temperaturas são mais agradáveis, então você acorda sem nenhum problema, nem suado, nem sufocado com as temperaturas altas, tá? Outra coisa que a gente aconselha, hoje parece que vai ser a aula dos conselhos. Ferro de engomar, que é um dos bichos-papão de consumo de energia elétrica na nossa casa. Não fique durante a semana engomando roupa que você vai usar. Prefira engomar as peças de roupas todas de uma vez por semana, porque você aproveita o aquecimento do ferro, certo? De uma vez só para lavar, para engomar várias roupas. Isso também economiza consideravelmente o consumo de energia. Então, gente, essas são algumas dicasinhas que a gente passa para vocês com relação ao consumo inteligente de energia elétrica e, logicamente, que vai ser bom para todo mundo, porque você vai consumir menos, a conta de energia vai baixar, você não vai ficar numa situação desconfortável e, numa visão mais global, a economia de energia também, dependendo da matriz elétrica que é utilizada na sua região, pode contribuir até para a economia. Bom, potência e energia elétrica. Todo aparelho, como eu já falei, tem uma potência. O que é potência elétrica ou simplesmente potência? Por definição, é a quantidade de energia elétrica consumida por um aparelho, que a gente representa pela letra E, em função do tempo. Tá? Portanto, para simplificar, P é igual à razão entre E e T. Essa é a definição da potência do aparelho. É o quanto ele consome em função do tempo. Tá? Se você quiser saber quanto você consome em função do tempo, você faz um arranjozinho nessa equaçãozinha simples, passando o T de tempo que está dividindo para o outro lado da equação, que passa, portanto, a multiplicar. Se você quer saber o quanto você consome, é igual a potência vezes o tempo de funcionamento do aparelho. Beleza? Vamos lá. Unidade de medida que se usa normalmente. No sistema internacional, que é o sistema que é aprovado em grande parte do nosso planeta, dos países, a potência ela é determinada em watts. Né? Então você vê lá, uma lâmpada incandescente, 60 watts.
uma lâmpada incandescente, 100 watts. Um ferro de engomar, 1.400 watts. Um ar-condicionado, 1.200 watts. E aí vai, tá? Energia elétrica, que é representada pela letra E na nossa equaçãozinha, é o quê? Como já foi mostrado na equação, é a potência vezes o tempo transcorrido do aparelho ligado. Então, é quilowatt-hora, tá? T é o tempo, que normalmente é medido em hora, certo? E, normalmente, o consumo dos aparelhos é muito grande. Então, a gente usa a nomenclatura quilo. Quilo refere-se a 1000 vezes qualquer valor. Então, 1 kWh é 1000 watts-hora. É o que normalmente você vai encontrar na sua conta de energia, certo? Para saber o consumo de energia de sua casa. Muito bem. A energia elétrica, logicamente, que a gente tem algumas tabelas padrão já para indicar para a gente, nessa forma de exercício de tabela aqui, mostrando a potência em função do tempo, o consumo de energia. Por exemplo, lâmpada de LED. Vamos supor que ela seja utilizada na sua residência durante 8 horas por dia. A sua potência é de 9 watts, bem baixinha, tá? Portanto, o tempo médio de ligação é o quê? 4, em 24 horas, né? 4. Aliás, desculpa, o 8, perdão, é a quantidade de lâmpadas na residência, me confundi. Televisor, um aparelho, consome 200 watts. Quantas horas fica ligado durante o dia? Em média, 5 horas. Refrigerador, potência 600 watts. Quantas horas fica ligado? 10 horas ou mais. É porque ele tem um termostatozinho que desliga quando atinge a temperatura ideal, então ele desliga automaticamente. Vamos supor que seja isso. Chuveiro elétrico, olha a potência do bicho. 5.400 watts sendo ligado de forma intermitente, liga e desliga, cerca de 1 hora por dia. Máquina de lavar roupa, né? 1.000 funcionando, cerca de 0,5 horas dia. Porque vamos dizer, que você utilize, por exemplo, uma vez por semana, vai dar mais ou menos isso. Ferro elétrico, potência 500 watts, também usa cerca de 0,5 hora de consumo. Bom, aí com esses dados, nós vamos para cá para fazer um exercíciozinho para saber, certo, o quanto que a gente consome de energia. Olha só como é que você pode fazer. Aí tem lá, lâmpadas, tá? Qual a potência? 9, tá? Quanto tempo fica ligado? 4 horas. Quantos aparelhos tem em casa? 8. Multiplica tudo, né? Porque consumo de energia é potência vezes o tempo, né? E aí, como são 8 lâmpadas, tem que multiplicar por 8. Você consome 280 kW. Aí vai descendo. Televisor, 200 vezes 5. Refrigerador, só tem 600 vezes 10. E aí vai descendo, descendo e vai dar 1.000, 6.000, 5.400 hora, 500 kWh, 250 kWh. Durante um dia, você consome, se você tivesse mesma situação, 13.438 kWh, tá? Ou seja, durante 24 horas, ok? No mês, vamos botar o mês comercial de 30 dias, que é o que eles usam, multiplica esse valor consumido durante o dia e multiplica pelo número de dias do mês. Então, o seu consumo mensal é de 403,14 kWh. Esse é o seu consumo mensal. Tá ok? Então, se quiser fazer exercícios em casa, vai vasculhando os aparelhos, uma hora que não esteja fazendo nada, que a gente aproveita e faz um exercício na prática para saber quanto realmente você está consumindo em média na sua residência. Beleza? Aqui tem a famosa conta de energia elétrica, né? Que a gente fica se tremendo toda vez que chega em casa. Então, na parte superior, indicado com o número 1, tem as informações referentes ao consumidor e os principais dados da fatura. Quer dizer, a matrícula, né? Você vai encontrar a data que foi emitido o documento, o mês referente ao consumo, a data de vencimento, é lógico.
tá? E as informações do consumidor, o nome, né, e outras informações documentais. Na segunda parte, você vai encontrar informações técnicas do consumo total, resumido, tá? Incluindo as taxas e impostos que estão inseridos nessa conta. Beleza? Aí mais embaixo você tem os avisos de débitos, se você está adimplente ou inadimplente com a empresa ou a operadora de energia elétrica. E na parte de baixo, o consumo dos últimos 13 meses, que é para você fazer uma média de consumo anual, tá? da sua residência. Ainda você vai encontrar na nossa conta de energia elétrica, tá? Essa região aqui que é o detalhamento da fatura, tá? Aí você tem discriminado tudo, etapa por etapa, né? Quantidade de energia consumida em kilowatts, tarifas, né? E impostos que são colocados, inseridos nele. E recentemente, nos últimos anos, nós temos uma tarifa extra, né, que é a tarifa da bandeira verde, bandeira amarela e bandeira vermelha. Nós já estamos entrando na bandeira vermelha aí, já houve até um aumento nos valores, tá, que você paga uma taxa extra, né, no período de estiagem, tá, quando você atinge determinada quantidade de consumo de quilowatts. Aí no número 6 tem os indicadores de qualidades com limites determinados pela ANAEL, tá? Aí você tem os limites. E na parte de baixo, na penúltima porção, tem o valor total da sua fatura e o código de barras, se você quiser pagar eletronicamente. Então essas são as informações que você tem na sua tarifa. Isso aqui é só para mostrar, para você não ficar completamente à toa quando você pega um documento desse, uma fatura dessa, para saber o que realmente você está consumindo. E serve até de referência quando você encontrar, por exemplo, uma situação que você acha que não é real, tá? Ou fizeram a leitura errada, não sei, qualquer tipo de erro, certo? Você pode descobrir lendo isso aí com calma. Então, gente, isso era o que eu queria mostrar para vocês sobre essa questão do consumo inteligente de energia, né? Consumo sustentável, porque afinal de contas nós estamos vivendo uma crise energética, tá? E o mundo inteiro está fazendo opções por fontes alternativas que sejam menos danosas ao ambiente. É um conceito novo baseado na palavra chamada de sustentabilidade, tá ok? Ou seja, o mundo não precisa voltar à época das cavernas, mas nós temos, por sermos inteligentes e muito capazes de se adaptar às condições ambientais, a capacidade de progredir sem agredir tanto a natureza. Daí, por exemplo, matrizes tradicionais, como é o caso, por exemplo, do uso de termoelétricas, uso de usina hidrelétrica, né? Uso de matrizes à base de fósseis, elas estão sendo progressivamente substituídas por alternativas menos impactantes, porque todas elas causam impacto no ambiente, como é o uso da energia solar e o uso da energia eólica, também o uso da energia das marés em algumas regiões. Tá? Por exemplo, os automóveis, já fugindo um pouco do nosso consumo doméstico de energia elétrica, já existem algumas propostas bem reais com relação à fabricação de carros completamente elétricos. Na Alemanha já começou, a Fiat, né, ela já promete que em 2030 não produzirá mais carro de combustão interna, que é o que usa a gasolina, o óleo diesel, etc. Tá? E aí nós estamos evoluindo dessa forma. E nós não podemos ficar para trás. Tá? Inicialmente, é claro que você vai perceber que os preços não vão ser tão atrativos, porque é tecnologia nova, ainda estão adaptando para produto, para baratear a confecção desses produtos. E, logicamente, que a gente tem que pensar que, num prazo de tempo médio, nós já teremos condições de comprar o nosso carro elétrico. Tá? E sem falar do uso energético doméstico
dessas energias. Nós já temos geradores portáteis, eólicos, nós já temos hoje em dia, apesar de ser ainda muito caro para a gente, a energia solar. Inclusive a gente até contribui para a rede, oferecendo para ela, certo, o excedente de energia produzido pela nossa fonte geradora, tá certo? Então, vamos encerrar nossa aula agora e a gente, pessoal, espera que, sinceramente, vocês usem isso no seu cotidiano, porque são coisas que a gente esclarece dentro do ambiente acadêmico, mas que tem profundo impacto no nosso cotidiano. E é esse o nosso papel. Dar uma linguagem científica, a coisa que você faz no dia a dia, e ter uma utilidade. Então não venham mais perguntar para que é que eu vou usar isso na minha vida, porque está aí as inúmeras oportunidades que você tem para poder fazer. Tá ok? Até mais e até a próxima aula. Exercícios, viu, gente? Exercícios. Vamos lá.